Olá a todos! E se eu vos dissesse que há um livro que é basicamente a alma de uma nação inteira? Pois é, hoje vamos mergulhar a fundo nos Lusíadas, o poema épico que não só contou a história de Portugal, como ajudou a definir a sua identidade. Preparem-se, porque esta vai ser uma viagem inesquecível. E olhem, esta ideia é mesmo a chave de tudo. Não pensem nisto só como uma história de aventuras. Pensem nisto como um espelho. Sim, um espelho. E o mais incrível é que, passados quase 500 anos, esse espelho continua a mostrar-nos o espírito, as contradições e, claro, os sonhos de Portugal. Ok, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Estamos em 1572. É neste ano que Luís Vaz de Camões lança a sua obra-prima. E o que é que ele está a celebrar? Nada mais nada menos que um dos maiores feitos de sempre, a Era dos Descobrimentos. O poema foca-se naquela viagem audaciosa que abriu o caminho marítimo para a Índia. E isto, convenhamos, mudou o mapa do mundo, para sempre. Mas, esperem lá, o que é exatamente um poema épico? É uma boa pergunta. Pensem, por exemplo, na Ilíada ou na Odisseia. São aquelas narrativas gigantes, escritas em verso, que contam os feitos heróicos de uma pessoa ou de um povo inteiro. E para Camões era claríssimo. O que Portugal fez, bem, isso merecia uma epopeia à altura, com a mesma grandiosidade. E acreditem, a escala disto é monumental. Estamos a falar de 10 cantos. Pensem neles como capítulos escritos numa estrutura poética super complexa, a chamada oitava rima. O foco principal, claro, é a viagem do Vasco da Gama. Mas, e este é o grande mas, a genialidade do Camões foi mostrar que esta história era muito, mas muito maior do que uma simples viagem de barco. E é precisamente aqui que a coisa fica genial. A sério. O que Camões faz é de mestre, ele não se fica por contar uma história. Não, ele pega em três narrativas diferentes e quase-as todas juntas, ao mesmo tempo. É incrível. Vamos lá ver como é que esta estrutura fascinante funciona. Então, funciona assim. Primeiro, temos o plano da viagem, ou seja, a aventura real, os perigos que o Gama e a tripulação enfrentaram. Depois, entra o plano da mitologia. E aqui, os deuses do Olimpo metem-se ao barulho. Sabem? Um bocado como nas tragédias gregas, a mexer os cordelinhos do destino. E por fim, temos o plano histórico. De vez em quando Camões para tudo e conta-nos a história de Portugal. Os reis, as batalhas, tudo. E este plano da mitologia, uau, e leva a viagem a outro nível. Deixa de ser só sobre homens a lutar contra as ondas. Passa a ser um evento cósmico. Imaginem, lá em cima, no Olimpo, os deuses estão a discutir o futuro dos portugueses. De um lado, temos Vênus, a deusa do amor, a protegê-los. Do outro, Baco, o deus do vinho, cheio de inveja e a tentar sabotar tudo. Este conflito entre os deuses dá um suspense e uma grandiosidade à história que é brutal. Ok, já vimos a estrutura, que é complexa. Mas agora vamos ao coração da coisa, à alma do poema. Porque, no fundo, os Lusíadas não é só sobre deuses a discutir e marinheiros a lutar. É sobre as grandes perguntas da vida, da condição humana. Claro que o heroísmo e a coragem estão lá, em cada página. Isso é óbvio, mas o poema vai muito mais fundo. Toca em temas como o destino, a fé, aquilo que nos faz andar para a frente e até o poder do amor. E talvez o mais importante de tudo, Camões não está só a bater palmas à glória. Ele também a põe em causa. E atenção, este ponto é mesmo fundamental. Camões não era um cheerleader do Império, por assim dizer. Pelo meio dos versos que celebram os feitos, ele esconde umas críticas bem afiadas. O melhor exemplo é a figura do velho do Restelo. Ele aparece no início e basicamente amaldiçoa a viagem toda, a falar da ganância, da cobiça, daquela glória de mandar. Ou seja, ele celebra os feitos, sim, mas ao mesmo tempo avisa: cuidado, que tudo isto tem um preço. Então, no fim de contas, o que é que fica disto tudo? Qual é a grande mensagem? E mais, por que é que uma obra escrita há quase 500 anos continua a ser tão importante para a identidade de Portugal? Bem, a intenção de Camões era bastante clara. O que ele queria era basicamente dizer ao mundo: os nossos heróis são tão bons como os vossos. Ele queria pôr os heróis portugueses ao lado de Aquiles, de Ulisses, nesse panteão dos grandes. Queria provar que a história de Portugal era tão épica, tão digna de ser cantada, como as grandes histórias da Grécia e de Roma. E, convenhamos, ele conseguiu. No fundo, a moral da história pode resumir-se a esta frase: a glória verdadeira não é uma coisa que se herda ou que nos calha na sorte. Não. Conquista-se. Conquista-se com trabalho, com resiliência e com a coragem de ir para o desconhecido. É uma mensagem que, bem, nunca passa de moda, não é? Sobre o que nós humanos somos capazes de fazer. Isto deixa-nos a pensar, não é? O poder que a literatura tem é uma coisa incrível. Os Lusíadas não foi só um livro que contou a história de Portugal. De certa forma, ajudou a construir essa história. Ajudou a moldar a maneira como os portugueses veem como veem o seu lugar no mundo.
E esse efeito sente-se até hoje. Bem, e por hoje é tudo. Se gostaram desta viagem pela alma portuguesa, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto. Parece um pequeno gesto, mas ajuda imenso a que possamos continuar a trazer estas análises sobre as grandes obras que nos definem. Muito obrigado e até à próxima.